Graça e paz, povo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela sua vida que se encontra neste lugar. Como igreja do Senhor, eu sei que vocês acabaram de sentar, mas vamos ficar de pé novamente para a gente fazer uma oração pela mãe do nosso irmão Fabiano. Ela se encontra internada e eu creio no poder da oração, no poder da igreja que ora. E você agora vai começar a levantar um clamor de cura sobre a vida dela. Pai, Tu és o Senhor que está acima de todas as coisas. Deus, Tu tem o controle nas mãos. E nós vamos Te pedir como igreja do Senhor agora nesse momento, visita a mãe do nosso irmão Fabiano. Pai, outrora ela esteve enferma e o Senhor a visitou e a curou de forma sobrenatural. Eu creio nesse poder, mais uma vez o Senhor fará sobre a vida dela. Então visita ela naquele leito de hospital, ó Pai. Vai tocando o Senhor em seu corpo, Pai, e vai arrancando e removendo toda a enfermidade que está sobre ela. Deus, faz com que a sua circulação sanguínea funcione com perfeição, que toda anemia, que toda e qualquer que seja a doença que esteja sobre o seu corpo, nós damos uma ordem agora, que bate em retirada, em nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, declaramos cura sobre a vida dela. Cura, Jesus. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado, e que ela em breve esteja dando um testemunho, ó Pai. Que o Senhor cure ela no físico, cure ela também na alma, cure ela por completo, na autoridade do nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Eu quero convidar a igreja para juntos hoje nós meditarmos em um texto que ontem eu estava lendo ele, e nesse texto tem um versículo que ele ministra muito ao meu coração, que é Jeremias. O texto que a gente vai ler é Jeremias 29, e o versículo que eu até já ministrei sobre ele é o versículo 11, mas hoje a gente vai ler o versículo 1. Nós vamos ler o texto até o versículo 14. Quando o Senhor ministrou ao meu coração esse texto, para a igreja do Senhor, que somos todos nós, eu falei: papai, não é o versículo 29, o que o Senhor tem para nós? E ele começou a ministrar ao meu coração, de uma forma muito direcional, muito clara. E eu creio que você hoje será ministrado fortemente, que o Senhor trará um divisor de águas nos seus pensamentos, nos seus planos, e você vai enxergar com mais clareza o que o Senhor tem hoje para você. Amém? Aleluia. Diz assim: meu microfone está bom, porque eu não estou me ouvindo bem, mas o que importa é vocês estarem me ouvindo bem. O microfone está bom? Faz assim. Tá bom? 4 diz que está bom, o resto fica calado. Eu não sei se está bom. Tá bom, não tá, irmã? É só o retorno, né? Aleluia, glória a Deus. Olha, vamos ler o versículo 1 e a gente vai lendo até o 14. Aleluia. Vamos ler. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias,
os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome e eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares por onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Aleluia. Vamos orar por essa palavra. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por estarmos na tua presença, ó Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui ouvindo e recebendo do céu esse maná, Pai. Fala conosco, ministra ao nosso coração, traz resposta, Pai, que nós temos perguntado a Ti, traz clareza de pensamentos, nos faz ver aquilo que o Senhor tem hoje para nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda distração, toda seta do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus. Que a tua mão conduza essa pregação, início, meio e fim, e que daqui tenha terras que vai frutificar, em nome de Jesus. Amém. O que eu acho interessante aqui nessa carta que Jeremias escreve aos exilados que se encontram na Babilônia, é o cuidado de Deus em ser detalhista e em usar ele. E ele é levantado aqui num tempo, bem lá no versículo 1, coloca o versículo 1 só para a gente ver, que eu acho também muito legal, o versículo 1, quando você lê. Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Olha o que é que o Senhor diz aqui para Jeremias, de forma tão pontual, quando levanta ele nesse tempo que o povo estava exilado. Eu acho ele muito parecido com alguns de nós. Porque diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer eu separei e o designei profeta de nações. E aí quando você lê o outro versículo, você vai ver Jeremias dizendo: mas eu disse, ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Quando eu li esse versículo 1, do capítulo 1, eu disse: meu Deus do céu, Jeremias aqui sendo tão usado fortemente pelo Senhor, mas logo anteriormente, quando o Senhor chama, ele já diz: calma Senhor, eu sou jovem. Vem dando uma desculpa, né? Porque muitas vezes, quando Deus nos levanta para uma missão difícil, que vai requerer de nós renúncia, coragem para fazer algo, a nossa carne humana às vezes tende a sentir medo, a dizer: peraí, ainda Deus, será que não tem outro melhor do que eu? Eu dizia muito isso, eu usava muito isso: será que não tem ninguém? Não, outra pessoa, não sei, eu dava muitas desculpas para Deus, né? E aí eu lendo, eu digo: rapaz, Jeremias,
Eu fui ler o capítulo 29, você fortemente enviando essa carta, mas no início a gente tem umas coisas aí em comum. Então, se ele conseguiu ser profeta em um dia tão difícil, imagine nós. Aí é que tá certo, olha para essa pessoa do lado e diga, você é profeta. Ixi, esse profeta com essa tua profetada foi muito devagar, vamos melhorar. Você é profeta e você vai declarar que o teu irmão do lado é um profeta. Então, meu irmão, diz isso com fé, diz para o teu irmão, ei, irmão, sua mulher, você diz, irmão, ei, você é profeta. Eita glória, Deus nos levantou nesse tempo, nessa geração, como profeta deles. Naquele tempo ali, o homem era levantado como um profeta representando o Senhor. E aqui nesse tempo dessa carta aos exilados, foi 600 anos antes de Cristo. E aqui foi um momento que era meio que uma guerra política. A Babilônia, ela estava sendo a potência máxima naquele tempo. Eles estavam sendo assim, e eles já tinham derrubado o Egito, eles já estavam perseguindo ali, já tinha cercado Jerusalém, Judá, já tinha ido atrás ali de Israel, e eles estavam atrás de Jerusalém, porque também uma coisa chamava muita atenção. O templo de Salomão era a 8ª maravilha. Então nessa guerra eles, a gente vai invadir, a gente vai tomar aquele lugar. E assim eles invadem aquele lugar e mata criança, mata idosos. Faz assim algo terrível. Roubam as coisas do templo do Senhor e leva muitos com eles. Eles foram seletivos, eles escolheram o que eles achavam que era mais fortes. Então ficou ali uns remanescentes que eles se consideravam mais fracos, mais pobre também. E lá no meio desses remanescentes, quem ficou? Jeremias. O que para ele era um fraquinho, era quem Deus ia levantar como uma tocha forte naquele tempo. Como alguém que ia fazer a diferença e que ia confrontar naquele tempo. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ele. Diz assim para eles, olha, Deus não te vê como o outro te vê. E Deus vê em você muita força, muito potencial. E nele você pode todas as coisas. Aleluia! Então a gente vê aqui que é um momento muito decisivo. Estava tendo essa guerra. Agora eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, os inimigos do Senhor vai lá e invadiu e levou cativo o teu povo. E por que isso aconteceu? Quando você está lendo o texto, no início, você começa a ler aqui no 29, lá no versículo, deixa-me ver se eu consigo ser pontual. Aqui, no versículo 1 ao versículo 3, você começa a ler o texto e diz assim, que o povo foi deportado para a Babilônia. Só que o que eu acho interessante é que quando você lê no versículo 4, se for colocado aqui, quando ele escreve a carta que o Senhor manda ele escrever, ele diz assim, olha, o Senhor diz assim, ó, eu os deportei. O Senhor está dizendo, olha, já vai dizendo que embora humanamente eles acharam que levaram o meu povo, eles não levaram se eu não tivesse permitido. Eles não teriam ido se eu não tivesse deixado. Então já vai mandando essa carta, desonrando esse povo aí, que estão se achando. Eles só conseguiram fazer o que fizeram, porque eu, o Deus soberano, quis que o meu povo fosse. O porquê? Porque o meu povo estava afastado da minha presença. Porque o povo de Deus estava profanando o nome dele. Porque o povo de Deus estava envergonhando. E o Senhor já tinha enviado profetas que estavam falando, estava alertando. Mas o povo não estava dando ouvidos. Então, preste atenção. Seja bom ou seja ruim, as coisas só vão acontecer com você se o Senhor permitir. Embora muitas vezes você ache que eu fiz algo,
alguém fez algo, mas na verdade tudo só vai acontecer se o Senhor deixar que aconteça. E qual é a chave que fez com que esse povo fosse deportado para a Babilônia? Eles estavam afastados da presença do Senhor. Eles não estavam querendo dar ouvidos ao que o Senhor estava falando com eles. Mas o Deus que permitiu eles serem levados é o Deus que também estava lá para cuidar deles. Deus não vai te permitir nenhum exílio, nenhum deserto, para que você lá passe mal para morrer, para que lá você entre em uma crise, porque tem exílios que são emocionais que a gente passa, tem desertos que a gente passa que não são geográficos, mas são entre nós e Deus, é na alma. Seja qual for o exílio ou deserto que eu e você tenha que passar, o Senhor permite, mas não é para que a gente lá seja destruído, é para que a gente lá entenda o porquê estamos precisando passar por aquilo, e a gente saia de lá ainda mais fortalecido, e a gente saia de lá ainda mais apaixonado pelo Senhor. Aleluia. E eu quis pontuar aqui 3 coisas que me chamou a atenção nesse texto. Primeiro ponto, coloca aí no projetor, irmão. Irmão, é uma bênção. Vamos ler juntos o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Olha aqui, vamos ler juntos no 3. No 3, vamos ler juntos. 1, 2, 3. Em tempos... Um só falar, eu vou ler aqui para os que não falaram ouvir também. Em tempos difíceis, fique atento ao que Deus quer falar. Nós tendenciamos a, quando estamos passando por dias difíceis, por dias maus, às vezes a nossa mente fica tão acelerada, pelo menos a minha, às vezes fica aquele negócio tão perturbado, é uma mistura de tanta emoção, que muitas vezes a gente não fica sensível a ouvir o que o Espírito quer falar conosco. E nos tempos difíceis, que nós estamos muito vulneráveis, é o tempo o qual Satanás mais usa para lançar as setas, os dardos inflamados, para nos enfraquecer e nos tirar da presença. Então aqui o povo estava vivendo esses tempos difíceis, mas o Senhor deixou dizer ao meu povo que eles não estão abandonados, que eles não estão esquecidos, que eu não os rejeitei e que eu continuo com eles. Que ali é um processo, é uma passagem, que eu tenho tempo decretado até o tempo que eles vão ficar ali. Então, em tempos difíceis, você tem que ter sensibilidade a ouvir uma voz que vai te direcionar. E quando eu estava fazendo esse tópico, o Espírito Santo falou assim para mim: vocês são seres, primeiro, que espirituais. Vocês são seres espirituais que habitam uma carne, nós sabemos disso, e que têm uma alma. Então vocês escutam vozes que vão direcionar vocês, seja em tempos fáceis ou em tempos difíceis. Mas nos tempos difíceis, se eu e você não ficar atento, a gente não escuta a voz certa. Porque nós temos a voz do nosso eu, da nossa carne, né? Que é a voz que quer falar o que a gente tem que fazer, que está na nossa alma, nas nossas emoções, que quer agir de acordo com o momento, de acordo com o lugar. Eles estavam ali longe dos seus costumes, eles estavam ali longe da sua cidade. Muitos haviam morrido, muitos que estavam ali estavam de luto, estavam sensíveis. E eles iam ser direcionados como eles iam agir esse tempo ali na Babilônia. Então você, todos os dias, vai ouvir vozes. A voz do seu eu, a voz do diabo, porque o diabo, ele, menino, eu acho que ele atropela, ele fica tentando atropelar tudo. E tem a voz do Espírito Santo de Deus, e tem a voz de Deus.
E você precisa ficar sensível a ouvir o que o Senhor quer falar com você. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela: em dias difíceis, escute a voz correta. É a de Deus. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que é que você vê aqui? Que esse povo estava ali, mas algo extraordinário vai acontecer. Em meio ao desespero, o Senhor manda o refrigério dele. O Senhor nunca vai te abandonar. Você pode até, em meio a dias maus, querer abandonar o Senhor. Apesar que tem gente que diz, nos dias maus é quando a gente mais lembra de Deus. Porque na bonança é fácil abandonar Deus. Realmente. Na bonança, muitas vezes, a gente tendencia a estar tudo tão bem, que a gente nem lembra muitas vezes de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque Satanás, ele está ao derredor 24 horas. Ele não dorme. Você dorme e ele fica acordado. Então você precisa estar atento. Olha para esse irmão que está do lado e diga: fica atento, irmão. O exílio não é um lugar que tem poder para quebrar a tua aliança com Deus. Eu fui tão ministrada com isso. Porque muitas vezes quando eu e você estamos passando dias maus, estamos naquela dificuldade, e você diz assim, parece que nada mais de ruim tem para acontecer, já aconteceu tudo. Pode acontecer o que for, eu quero te dizer que nada que aconteça no teu exterior e interior é capaz de quebrar a tua aliança com Deus. Então, mesmo que as coisas estejam longe do teu controle, acredite, a aliança sua com o Senhor vai permanecer intacta e Ele está lá. Só se você quiser quebrar essa aliança. Mas se você decidir não quebrar, nos dias maus, Deus continua sendo Deus. Pare com a ilusão de que porque eu estou na presença, porque eu estou agradando o meu Pai, porque eu estou na igreja, não é para passar dias maus. Nós vamos passar dias maus porque o mundo jaz no maligno. Mas se eu e você não se distrair, a voz do Espírito vai nos conduzir o nosso próximo passo. Aleluia! E eu coloquei aqui um ponto 2. A disciplina não é abandono, mas cuidado. Olha para esse irmão, para ele ficar com isso aí bem na mente dele assim, ó. Diz para ele, diz: ei, irmão, escute. A disciplina não é abandono, mas é cuidado. A Bíblia diz que Deus disciplina, porque Ele ama. Nós precisamos ser disciplinados. A nossa humanidade precisa ser disciplinada. Porque senão a gente fica como um carro sem freio, andando desgovernado, sem limites, atropelando tudo, passando por cima de tudo. Esse povo precisou passar pela disciplina da Babilônia. Precisou ser levado para lá. E isso não é ausência de amor. Isso é presença de cuidado, de zelo.
aí é pai e mãe, levante a mão. Pode baixar. Você já precisou disciplinar seus filhos? E você deixou de amá-los porque precisou discipliná-los? Não. É exatamente porque a gente ama que a gente disciplina. É exatamente porque a gente ama que muitas vezes a gente vai ter que deixar eles limitados a algumas coisas. E foi isso que Deus fez com o povo de Jerusalém. E tem uma frase de Charles Spurgeon que eu achei muito massa, essa frase. Muito top. A frase diz assim, ó. Ele disse assim, ó. A vara que nos corrige não é prova de rejeição, mas do amor. Sempre que eu precisei disciplinar os meus filhos, sempre que eu precisei disciplinar eles, normalmente as disciplinas vêm com o diálogo, disciplina de conversar, de explicar. Todas as vezes que a gente precisou, eles foram conscientes da disciplina. E eles diziam, se não fosse essa disciplina, eu nem sei se a gente estaria mais no controle da senhora e de pai. Porque foi a disciplina que fez muitas vezes a gente evitar um problema maior. Então, a gente precisa disciplinar os nossos filhos. A gente precisa ser disciplinado pela nossa liderança quando é necessário. Se a gente está saindo fora do trilho, a gente necessita disso. Aleluia. E aqui nesse texto, bem no versículo 9, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui o seu 9. Versículo 5. Olha o que eu achei interessante nesse momento aqui. No versículo 5. Eles se achavam que estavam ali esquecidos e abandonados. E na carta, o que é que diz no versículo 15? Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos. E deem as suas filhas em casamento, para que também filhos e filhas, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Antes de eu continuar lendo, eu achei isso incrível. Porque no processo que eles iam ter que passar ali na Babilônia, o Senhor diz, olha, eu estou com vocês e vocês não vão paralisar nesse processo de disciplina. Vocês vão continuar a vida de vocês. Vocês vão investir tempo na família de vocês. Vocês vão cuidar dos filhos. Vocês vão prosperar, vocês vão plantar, vocês vão colher. Vocês vão estar aqui, mas não é porque você está passando por esse deserto que sua vida tem que parar, não. E eu disse, meu Deus, que incrível. Porque quando nós estamos passando por dias difíceis, a primeira coisa que pelo menos eu sinto vontade é de não fazer nada. Quem aí quando está angustiado com um problema, com um monte de coisa, quer logo ficar parado, sem se mover? Deixa eu ver se tem alguém aí comigo que é assim. Desse jeito. Quando eu estou assim, eu digo, eu não quero sair nem do meu quarto. Glória a Deus que meu marido não deixa. Ele chega logo lá e diz, pelo amor de Deus, no máximo ele deixa eu um dia, mais do que isso não. Levanta, tem muitas coisas. E aí o Senhor, Ele falou aqui muito forte comigo. Ele disse, você está vendo, minha filha? Mesmo que você esteja no deserto, você vai precisar continuar caminhando. Mesmo que você esteja no exílio, você vai precisar continuar avançando. Você não pode retroceder. Está dizendo aqui, olha, não andem para trás. Meu Deus, a carne humana quer logo largar tudo, quer abandonar tudo. Eu não vou fazer mais nada, não quero mais saber de nada. Eu fico pensando, se fosse eu presa lá na Babilônia,
Uma raiva que eu ia estar ali, misericórdia, está repreendido. Porque a nossa carne, ela fica irada quando as coisas saem do nosso controle. E foi isso daqui que Deus disse ao povo: olha, antes que as coisas piorem, porque eu já não estava bem com vocês, eu vou logo avisando, vocês vão ficar um tempo aí. E vocês vão continuar a vida de vocês. E quando continuar aqui no versículo seguinte, vai dizer assim: olha, e vocês vão orar por essa cidade. Vocês vão orar, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da Babilônia. Uau! Eu fiquei pensando logo, quando a gente está num lugar que a gente não gosta daquela pessoa naquele lugar. Eu pensei em um emprego mesmo, numa empresa, que você não gosta do patrão, que o patrão não é legal. Aí você é um cristão e Deus te deportou até aquela empresa. Deus te levou até aquela escola. Deus te colocou naquela faculdade. Deus te colocou lá naquela vizinhança. Você cristão é deportado pelo Senhor para ir para lugares muitas vezes desconfortáveis, fora dos teus planos. E na hora que você estiver nesse lugar, lembra dessa palavra. Porque aonde você estiver, você precisa ser fonte de bênção. Você vai ter que orar pelo lugar que você foi colocado, geograficamente, ou no reino espiritual. Quando você estiver orando em casa, você precisa apresentar aquele lugar ao Senhor. Porque a tua oração, para prosperar aquele lugar, vai transbordar sobre a sua vida. Então, seja inteligente. Eu não vou orar pela vida do meu patrão, não, porque eu não sei de onde veio. Acho que não foi do céu. Quer dizer logo outro nome. Homem ruim. Mas, se o teu patrão não for bem, você não será abençoado. Você vai precisar orar pela vida dele. Meu Deus do céu. Então seja inteligente, irmão. Escute a palavra do Senhor hoje aqui para você. Aleluia. E o ponto 3 que eu coloquei aqui. Não busque soluções rápidas para problemas que você levou muito tempo construindo. Uau! Meu Deus, quando o Espírito Santo me disse esse tópico, eu disse: como assim, Espírito Santo? Ele disse: minha filha, esse povo naquele tempo nem tinha fast food, não tinha lá os deliveries, não tinha internet, não tinha, mas o povo era apressado. Eu disse: olha, eles nem tinham tanta tecnologia, já era apressado. E aí o Senhor me dá esse tópico aqui, ó. Não busque soluções rápidas, flashes rápidos, para coisas que você ficou tempos construindo. E por que o Senhor ministrou isso ao meu coração? Está aqui no verso 9. Vamos ler o verso 9 para você entender o que eu disse com esse tópico. Tinha um povo lá profetizando. Eles estão profetizando falsos profetas. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, e eu não os enviei, declara o Senhor. Os falsos profetas, quando viu o povo agoniado na Babilônia, se dizendo profeta de Deus, disse: calma, calma, em 2 anos vocês vão estar voltando para a Babilônia. E começou a declarar profecia que o ego deles queriam ouvir. Quem é que não queria ouvir uma coisa? Quem é que não quer profecia boa? Quem é que não quer ouvir algo que o ego fica, né, acalentado? Todos nós queremos. Mas eles levaram anos, não sei quantos tempo foi, construindo ali problemas, afastados da presença. Aí quando eles vão para a Babilônia, ligeirinho, eles querem sair de lá. Tem gente que fica anos e anos e décadas plantando,
coisas negativas, aí vem para Jesus. Aí quando chega aqui na presença do Senhor, diz: já aceitei Jesus, nova criatura sou, foi jogado no mar do esquecimento todos os meus pecados, é verdade, aleluia, eis que eu sou criatura nova, aleluia, é verdade. Mas a plantação que você fez de abacaxi está para colher, e você vai precisar colher teus abacaxi. Agora, em Cristo Jesus, você começa a construir uma plantação nova. Eu não quero mais abacaxi, eu quero manga. Vou mudar a semente, vou plantar manga. Não vou mais, quando essa colheita acabar, eu não vou colher mais. Mas você vai ter que colher. E esse povo aqui começou a dar ouvidos aos falsos profetas. E aí na carta o Senhor diz: epa, diga ao meu povo que ali não são verdades dadas por mim. Podem ir se aquietando, porque o meu decreto não é 2 anos, não. Lê aí no versículo 10 quantos anos era que o Senhor disse. Eita, meu Deus, misericórdia, Senhor. Ainda bem, foi naquele tempo que o Senhor, né? Bora lá. Olha aqui no 10. O que é que diz no 10? Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trazê-los de volta para esse lugar. Iriam 2, mas o Senhor disse: não, calma. Agora, sabe qual é a melhor parte? Não importa se ia ser 70 anos, se ia ser 100 anos. O que mais importava era que o Senhor mandou dizer que estaria cuidando deles. Essa é a melhor parte. Não importa se tu vai colher abacaxi. Se você estiver com o Senhor, você vai chupar os abacaxi até acabar feliz. Não que será fácil, mas porque você tem certeza que depois aquela colheita vai acabar. E vai passar. E virão coisas novas. Mas não fique querendo pular degraus, pular estação. Eu quero ir atrás de quem me dá só um manto de promessa boa. Não, não é assim não. Eu lembro de mim, de meu esposo. O Senhor me trouxe à memória a nossa vida. Quando eu vim para Cristo Jesus, o meu casamento estava destruído. A maioria que sabe disso. A gente estava em uma crise, nosso casamento estava totalmente falido. O meu esposo estava no adultério, tinha adulterado, já não estava mais. O nosso casamento estava uma desordem. A gente começou a vir para a igreja. O Senhor começou a trabalhar em nossa vida. Quando a gente veio para a igreja, a gente nem veio, na verdade, para restaurar o casamento. A gente veio para a igreja porque o pastor Hugo era construtor, nos conheceu. E a esposa, a pastora Alexandra, a mãe linda, disse: minha filha, tem uma igreja ali no bairro Tabuleiro, vamos lá conhecer. E eu vim e me apaixonei por esse lugar. Me apaixonei de uma forma, amor à primeira vista. Me apaixonei. Eu, lógico que quando você vem, você não disse que vai se converter, né? Eu não dizia que eu ia me converter, eu dizia que eu ia só frequentar, sem compromisso. Pode vir sem compromisso, não tem problema nenhum, deixa que papai faz. E ali eu fiquei vindo com meu esposo e a gente ficou 1 ano frequentando, sem aceitar Jesus. E nesse 1 ano frequentando, o Senhor fez um milagre em nossas vidas, que a gente pagou uma dívida do tamanho, a dívida era do tamanho da nossa casa. A gente ia vender nossa casa para pagar essa dívida. E em 1 ano a gente vindo para a igreja, o Senhor fez um negócio assim fora do comum. A gente trabalhando com o pastor Hugo na época de construção, e a gente com a parte de gesso, em 1 ano o Senhor fez a gente pagar uma dívida de 4 anos. Ah, foi um milagre. 1 ano depois a gente se converteu. E aí, nesse 1 ano que a gente se converteu, começou o nosso processo de restauração do nosso casamento. E eu vou dizer aqui algo que poucas pessoas sabem. Mas durante 7 anos, isso não é um número, até que deu uma combinação com 70, né, aqui. Durante 7 anos, a gente convertidos,
a gente colheu frutos 7 anos da consequência do adultério do meu esposo. A gente começou a se conscientizar ali da palavra, da restauração que Deus tinha para fazer em nossas vidas. Com 2 anos em Cristo, eu estava com o meu casamento 100% restaurado. Eu liberei perdão 100% para a vida do meu esposo. Hoje nós somos líderes de casais há quase 12 anos. E o nosso testemunho tem ajudado muitas vidas. Vale a pena você permanecer no casamento, vale a pena. E ali eu permaneci com meu esposo. Com 2 anos a gente estava restaurado. Mas nós estávamos ainda vivendo uma crise financeira. A gente trabalhava e a gente não prosperava. E já estávamos há 2 anos totalmente restaurados. Passou 3 anos, passou 4 e a gente trabalhava, a gente não conseguia prosperar. A gente não conseguia comprar as coisas, a gente não conseguia sair de onde estava. Era aquela coisa amarrada e a gente não entendia, porque não faltava trabalho. E meu esposo começou a ter muitas crises de gastrite, ter muitos problemas de saúde. E quando eu fui estudar nesse percorrer aí do início da minha conversão, eu fui aprendendo. E das consequências do adultério é a falência financeira, é a crise financeira, é a consequência do adultério. E outro problema que acontece no adultério é que muitas vezes é tocado na área da saúde. E aí eu descobri que a gente estava colhendo, e como, né, nós dois uma só carne, bonita aprontou, mas eu colhi com ele. Nós dois juntos. Mas, abro aspas, eu era uma péssima esposa, péssima, não justifica o que ele fez, mas eu dei legalidade para ele fazer. Eu vou ser sincera a vocês, se eu fosse um homem naquela época, eu não era casada comigo mesmo, de tão ruim que eu era. Então, ele aguentou, foi muito. Glória a Deus que eu me converti, aleluia. Mas foram 7 anos a gente vivendo uma vida financeira apertada, escassa, e ele com problema de saúde atrás de problema de saúde. Quando chegou em 7 anos, o Senhor disse: eu estou mudando o ciclo, estou virando uma chave, e a colheita de vocês acabou. Mas deixa eu dizer para vocês, durante 7 anos, eu permaneci firme na presença com meu esposo. Durante 7 anos, nós estávamos ganhando vidas para Jesus. Durante 7 anos, a gente estava nessa obra aqui, fazendo as coisas acontecer. A gente não focou no problema, a gente focou em Jesus. E eu louvo a Deus pela vida do pastor e da pastora Alexandra, que me entregou 3 chaves que eu levo hoje, do dia que eu me converti até o final da minha vida. Eles disseram assim para mim: você aprenda, e para você vencer, você precisa focar em Jesus e não nos problemas. Foca em Jesus para você não errar o alvo. E a minha pastora dizia incansavelmente: temor a Deus é a base que vai sustentar vocês. É o temor. Está difícil, está ruim, mas tem temor a Deus e permanece na presença. E a terceira chave que o meu pastor e minha pastora me entregou foi: respeita o processo e não murmura. Não se reclama. E para a glória de Deus, nós vencemos. E vale a pena permanecer na presença desse Deus poderoso. Ele não é uma opção, Ele é tudo que eu e você precisamos. E eu finalizo essa ministração com um versículo. Aleluia, Jesus. 29, 11, 12, 13.
Olha o que o Senhor tem para mim e para você. Porque sou eu. Oh, Deus lindo, olha o que Ele tem para você. Aleluia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. O Senhor tem planos de te fazer o quê? Fazer o quê? Prosperar. Está fraco. Fazer o quê? Prosperar. Prosperar. E não de causar danos. Ainda que você esteja no exílio ou no deserto, ainda que você esteja lá, ainda que pareça que tudo vai mal, os planos do Senhor é te fazer prosperar, avançar, crescer, evoluir. Aleluia. Versículo 12. Então, vocês clamarão a mim. Olha o que você precisa. Olha aqui a chave. Clama, ora, virão a mim, orar, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O Senhor quer você por completo. Até quando você vai ficar querendo fazer as coisas do seu jeito? Respeita o processo. Não murmura. Não questiona. Fica sensível a ouvir a voz de Deus. E aonde você estiver, Ele vai permanecer contigo. Mas depende de você clamar e orar de todo o coração. Fica de pé, igreja do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu não sei se você parou de buscar a presença dEle. Talvez porque muitas coisas aconteceram com você e você se desconectou dEle. Mas hoje Ele te faz ouvir essa palavra para te chamar de volta para Ele, para chamar a tua atenção para Ele. Volte a ter um relacionamento com o Pai. Ou você pode dizer, irmã, eu nunca nem tive um relacionamento com Ele. Esse Deus que nós estamos falando aqui, que está escrito na Bíblia, é o Deus que se encontra neste lugar. É o Deus que naquele tempo Ele falava através de profetas, mas hoje Ele fala diretamente dentro de você, porque Ele entregou o Filho dEle numa cruz, para morrer por amor de você, de mim e de você, para que aquele que crê e confessa Jesus como seu Salvador, receba o Espírito Santo. Se conecte a esse Deus lindo que está na casa. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Se você estava se sentindo abandonado, rejeitado, se você estava sentindo que o fardo estava pesado, porque você pode até estar em um lugar confortável fisicamente, mas emocionalmente talvez você esteja se sentindo cativo, preso, com dores. O Senhor está na casa para te dizer que Ele está cuidando de você. Ele não te rejeitou, Ele não te esqueceu. Você não é abandonado, você não é desprezado. Ele está aqui com as mãos estendidas o tempo todo para te levantar, para te segurar. É as mãos dele que te abraça, é as mãos dele que traz para você o suporte,
a força. pois tu és Ele tem um refrigério que você Deus precisa. Criador. Ele tem tudo que você precisa. Não é sobre um lugar. Aonde você estiver, a mão do Senhor está te sustentando. Pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, Preste atenção aqui, pois Aldo. tu és Aleluia. Deus Criador. Aquele povo era um povo escolhido pelo Senhor. Era um povo amado. Mas por um determinado tempo eles se afastaram da presença. E o Senhor os permitiu, os deportou para aquele lugar. Mas o mesmo Deus que o deportou levou o refrigério e o cuidado e o zelo. Eu não sei como você se encontra em Deus, mas Ele te convida hoje a voltar, a render louvores de todo o coração e se entregar por completo a Ele. Não saia desse culto se você está se sentindo desconectado com o Pai, se você está sentindo que quebrou a aliança com Ele em algum momento. Renove sua aliança com Ele. Volte a agradar a Ele, porque Ele te levantou nesse tempo como um adorador dEle. E se você está se sentindo como alguém que os lábios já não tem adorado, Pai, como deveria, que as circunstâncias, as dificuldades o distanciou da presença, volta hoje, ou vem hoje pela primeira vez, em uma decisão de dizer: Senhor, me perdoa, eu preciso voltar a te adorar, como a tua palavra diz, de todo o meu coração. Se você sente que precisa voltar a ser esse adorador, que em algum momento você percebe que se desconectou, levanta sua mão assim, fica de olhos fechados todos. E só você que se sente, levanta sua mão assim, para que você sinalize no reino espiritual a tua decisão de adorar totalmente, verdadeiramente ao Rei dos Reis de todo o coração. Se você sabe que em algum momento você se afastou da presença, você envergonhou o nome do Pai com suas ações, fica com tuas mãos levantadas, porque você precisa sinalizar no reino espiritual a tua decisão. Porque assim como quando você errou, caiu, o diabo viu,
Ele também precisa ver que você está decidindo voltar à posição de filho escolhido e amado. Oh, eu quero convidar a liderança a ir até essas pessoas que estão de mão levantadas e dar um abraço e orar por essas pessoas. Nós temos aqui uma pessoa de mão levantadas, nós temos outro aqui, nós temos outro ali. Vá orar, irmão, líder. Nós temos mais uma irmã aqui. Faça uma oração de renovação de aliança. Celebrarei a Ti, ó Deus, oh Jesus, com meu viver. Oh, aleluia. Pai, nós te apresentamos essas vidas. Não perca a oportunidade. As Tuas obras. Se você precisa se reconectar ao Pai como adorador, essa é a oportunidade. Levanta as tuas mãos. Aonde você estiver, você vai receber a oração. Oh, aleluia. Oh, Deus lindo. Senhor, está aí a tua igreja, a tua família. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, continua você com os olhos fechados, orando por sua vida, por sua família, por os irmãos que decidiram voltar a se conectar com o papai que está na casa. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a Ti. Aleluia. Dê uma salva de palmas.